acabei lendo o ECA, eu li a Lei 9.294, que discorre sobre propaganda na Constituição Federal que existe. Eu li sobre o Código Ético do CONAR, né? E todos esses lugares apontam. Primeiro, eles utilizam uma palavra, uns termos que eles são muito abertos, né? Material impróprio ou inadequado. Nunca se Uhum. diz sobre. Disse raramente sobre conteúdo pornográfico, mas ainda assim, por exemplo, o ECA, ele discorre que os produtos têm que ser comercializados, revistas, publicações contendo esse tipo de material, tem que ser comercializado em embalagem lacrada. Mas aí diz que as propagandas, as revistas e publicações, perdão, que são destinadas ao público infanto-juvenil não podem conter anúncios de bebidas alcoólicas. Aí a gente vai ver a Lei 9.294. A gente fala que altera o artigo 4º, desculpa, parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal. A gente fala sobre bebidas alcoólicas, mas bebidas alcoólicas são aquelas que têm teor, são consideradas aquelas com teor 13% para cima. Então, cerveja fica fora disso. O Uhum. código ético do Canar é só uma recomendação do que, como fazer a propaganda, não é uma lei. Você pode ter uma advertência ou outra, mas ainda assim, ele não discorre sobre especificamente estádios de futebol, sobre patrocínio. A gente acaba vendo muito sobre essa discussão de cerveja, de bebidas alcoólicas em trajes olímpicos, né, em propagandas explícitas, e tudo isso é levemente regulamentado pela lei, mas não que a lei seja propriamente cumprida, ou não que existam estágios diferentes de patrocínio. Pô, a gente tem clubes, a gente tem a competição e a gente tem a transmissão. São três esferas diferentes de patrocínio. E cada uma delas, a lei discorre de uma forma diferente, mas sem ser muito explícito, sem ser muito direto e contundente. Então, assim, se você for me perguntar a respeito de tudo, vamos falar que tudo, seja bebida, seja casa de apostas, seja propaganda de conteúdo mais 18, que não é diretamente o que a Fatal faz. Uhum. Tudo deveria ser proibido. Em Uhum. compensação, o que a gente vê tanto em clubes, quanto em competições, quanto na própria transmissão, a gente vê o logo da cerveja, a gente vê o slogan. Bem, eles não estão indo contra as leis, eles não estão indo contra o código ético do CONAR, eles não estão indo contra o ECA. Então eu tô vendo que são dois pesos e duas medidas. Me parece muito mais uma cruzada moral contra os trabalhadores sexuais do que propriamente a gente falar de proteger crianças contra conteúdos que não são adequados a elas. Entendeu? Porque a relação que eu faço muito, né? Talvez hoje em dia isso tenha acabado muito. Mas eu lembro que quando eu era criança, era muito comum as pessoas em casas brasileiras virar e falar assim: prova aí a cerveja para ver se é bom mesmo. Isso continua acontecendo. Eu duvido que isso tenha acabado totalmente. Isso, infelizmente, é da cultura. Mas aí, quando a gente fala da prostituição, por exemplo, existe muito uma histeria masculina. Porque é um serviço que é muito consumido, é um serviço que foi colocado em um local que é majoritariamente masculino, por mais que exista presença feminina, exista presença de outros grupos, é majoritariamente masculino, e isso me pareceu muito uma histeria coletiva, sabe? Uma histeria masculina. Ah, mas você então está falando que tudo bem a cerveja. Não estou falando que tudo bem a cerveja. Não estou falando que está tudo bem nada. Para mim, tinha que tudo ser regulamentado.